Pessoal, tudo bem? Meu nome é Clodoaldo Lequec, sou um dos membros do LEPES e hoje eu vou apresentar para vocês um estudo. Deixa eu colocar a apresentação. Isso. Esse estudo é recente e ele tem por objetivo avaliar os efeitos de um programa de treinamento de corpo todo, né? Um whole body. O que significa isso, né? Exercícios, uma sessão de treino resistido, onde são exercitados todos os grupamentos musculares de forma localizada. Então, não tem uma separação entre membro superior ou inferior, ou puxar ou empurrar. Então, existem poucas séries, mas para todos os grupamentos musculares. Tá? Então, avaliar o efeito de um programa de treinamento de corpo todo sobre indicadores hormonais, antropométricos e de composição corporal em idosos com e sem sarcopenia. Bom, participaram desse estudo 31 idosos, entre 55 e 70 anos, todos sedentários e sem experiência prévia com treinamento resistido. Foram divididos em grupos com sarcopenia, grupo SE, grupo com 16 participantes, e o grupo sem sarcopenia, HE, são 15 participantes. Como que eles definiram a sarcopenia? Eles pegaram um grupo controle, com jovens adultos de 25 a 30 anos, mediram a quantidade de músculos deles e identificaram entre 1 e 2 até 1 desvio padrão dessa média, grupo sem sarcopenia. A partir de 2 desvios padrões, com sarcopenia. Então, foi essa a divisão. O que eles fizeram com o protocolo? Trabalhavam supino reto para peitoral, cadeira flexora para posterior de coxa, agachamento para cadeia cinética de quadríceps e glúteo, tríceps na polia, rosca direta, puxador costas, né, para as costas e desenvolvimento para ombro. Foram 4 séries de 10 repetições, não consegui identificar o intervalo, possivelmente o intervalo entre 1 e 2 minutos. Os treinamentos foram realizados 3 dias na semana, alternados, segunda, quarta e sexta, por 8 semanas. Foram feitas avaliações em 2 momentos, antes do início do protocolo de treinamento e após as 8 semanas do protocolo de treinamento. Foi avaliado o teste de repetição máxima, né, protocolo onde o avaliado faz 10 a 15 repetições e é avaliado numa forma, o autor está no artigo, e é feita uma apresentação de um valor de um RM, onde é utilizado para a prescrição de treino. Valores antropométricos, né, circunferências, valores de composição corporal, dobras cutâneas, área de secção transversa de quadríceps e posterior de coxa. E na parte hormonal, IGF-1 e testosterona, além da miostatina e da folistatina. Como principais achados, tanto o peso, né, a massa corporal total, quanto o índice de massa corporal, o BMI, não houve diferença significativa entre ambos os grupos. Quanto à massa gorda, houve uma tendência de queda no grupo com sarcopenia, mas nada significativo, e o grupo sem sarcopenia, uma tendência de manutenção do percentual de massa gorda. Ambos não foram significativos. Porém, identificou-se aumento dos níveis de força para o agachamento e para o supino, em ambos os grupos. Tá? Então, o treinamento resistido proporcionou, sim, ganhos de força. Outras informações, né? Identificou-se para o quadríceps um aumento da área de secção transversa para ambos os grupos, porém, né, o grupo saudável apresentou, primeiro, níveis de área de secção transversa pré-protocolo de treinamento superiores aos grupos de sarcopenia e um aumento significativo, uma variação, né, significativa em comparação ao grupo sarcopênico, ou seja,
Treinamento sarcopênico, os sarcopênicos tiveram um aumento na área de secção transversa. Porém, os não sarcopênicos saudáveis já tinham níveis superiores, tanto de quadríceps quanto de posterior de coxa, e, além disso, apresentaram níveis comparados, né, intergrupos, perdão, superiores também, com um aditivo de que o grupo sarcopênico não apresentou diferença significativa para a área de secção transversa de posterior de coxa. O MSTN, a miostatina, ambos os grupos apresentaram uma redução significativa. Bom, a título de curiosidade, a miostatina é aquela proteína que reduz, né, e dificulta o ganho de massa corporal, que dificulta a área de secção transversa ou ganho hipertrófico dos sujeitos. É ela que faz a gente não conseguir ganhar indefinidamente massa muscular. Ou seja, quanto mais miostatina eu tenho, mais dificuldade de ganhar massa muscular eu também tenho. E, consequentemente, mais efeito sarcopênico vai ser apresentado quanto maior a miostatina. E a folistatina é um hormônio oposto, é uma proteína, perdão, oposta à miostatina, ou seja, a presença da folistatina reduz a presença da miostatina. Trocando em miúdos, a folistatina, ela apresenta efeito anabólico em relação ao ganho de massa muscular. Se a gente olhar, tanto o grupo sedentário quanto o grupo sarcopênico quanto o grupo não sarcopênico, ambos apresentaram tanto redução da miostatina quanto aumento da folistatina. Ou seja, o treinamento resistido, ele permitiu variações nas ações de ganho de massa muscular ou ganho anabólico. Outra informação que foi apresentada foi que o IGF-1 apresentou-se superior nos grupos saudáveis, nos grupos sem sarcopenia. E isso é um fator anabólico que pode potencializar também o ganho de massa muscular. E qual o outro fator que é importantíssimo? A testosterona, onde ambos os grupos aumentaram, porém, o ganho mais importante, o ganho significativo, foi do grupo que não apresentava sarcopenia. Ou seja, a sarcopenia, ela não é vantajosa quando a gente pensa principalmente em testosterona e GF1. Por que a testosterona, né, focando na testosterona, qual que é a importância dela? Ela tem o seu ganho, ela tem a sua importância nos ganhos de força, nos ganhos hipertróficos, mas ela também tem relações indicadores de imunidade. Estudos mostraram, principalmente na época do Covid, pessoas com maiores níveis de testosterona, idosos com mais testosterona, tinham menos internações em comparação aos idosos com níveis menores ou níveis inferiores de testosterona. E, se fosse internado, quem tinha mais testosterona, apresentava um menor tempo de internação. Então, e os grupos de idosos com menos testosterona apresentavam um maior índice de mortalidade caso internassem. Então, a testosterona ela também tem uma relação muito grande com a nossa imunidade e saúde, não só apenas os ganhos de força, os ganhos de características sexuais secundárias, né, que é a hipertrofia e a força. Então, a testosterona ela é muito importante. E vale a pena a gente evitar a sarcopenia. Esse é o ponto. Se eu conseguir evitar a sarcopenia e ter um ganho hipertrófico e um aumento de testosterona, os meus índices de imunidade serão maiores. Mas, uma coisa fica para uma discussão. O grupo sarcopênico, em 8 semanas de treinamento, apresentou uma tendência de aumento. Isso quer dizer que pode ser que um protocolo de treinamento mais extenso, né, com mais semanas de treinamento, possa vir a apresentar aumento significativo da testosterona. Com isso, os ganhos de imunidade serão superiores. Ou seja, mais estudos podem ser apresentados em relação a isso. Então, como conclusões, principais conclusões, o treinamento resistido promove-se melhoras tanto na área de secção transversa quanto na força e em idosos sarcopênicos, né? E também os não sarcopênicos, mas no caso da sarcopenia, ela pode ser, em médio prazo, seria as 8 semanas, ela pode ser revertida. Há uma relação associada ao aumento da folistatina com a redução da miostatina baseada em treinamentos resistidos.
Então, eu consigo, um treinamento digestivo, fazer essa inversão da miostatina, o que vai fazer com que eu tenha aumento da área de secção transversa. E em relação à testosterona, tem um aumento significativo dela, porém, o grupo não sarcopênico. Isso implica num ganho reduzido dos grupos sarcopênicos em relação aos níveis de hipertrofia. Porém, volto a frisar, possivelmente um protocolo de treinamento superior possa vir a apresentar aumentos nos níveis de testosterona para o grupo sarcopênico, eliminando assim completamente a sarcopenia. Bom, pessoal, era isso que a gente gostaria de apresentar. Caso tenha alguma dúvida, algum interesse ou alguma sugestão, pedimos que apresentem, escrevam aqui no nosso link. Agradeço a presença de todos. Um abraço.